Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 18, diz assim a palavra de Deus. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente.
Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém. Esta é a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos juntamos a esta comitiva, o apóstolo Paulo, seus companheiros de viagem. Mais uma vez somos chamados a entrar nesta história, não apenas como espectadores, apreciadores distantes, mas como partes integrantes dela, pois somos fruto de todo esse empenho, de todo este caminho percorrido, mas principalmente da graça e do poder de Deus, que se revelaram aqui em Atos, Senhor, de maneira extraordinária. E cremos nós, ainda são vistos ao redor do mundo e podem ser vistos aqui, hoje, nesta noite. Senhor, que a Tua palavra e o Teu nome sejam exaltados pela pregação fiel do Teu Evangelho a partir desse texto. E que muitos hoje sejam edificados, abençoados, transformados, salvos, confrontados por meio da ação do Teu Espírito, na aplicação fiel da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Já dissemos no início desta série, em Atos dos Apóstolos, que este livro é o registro impressionante de como o Espírito soberano usou os instrumentos mais improváveis, superou os obstáculos mais formidáveis, empregou os métodos menos convencionais e obteve os resultados mais extraordinários. Esse é um bom resumo de Atos dos Apóstolos. E para que esses resultados fossem alcançados, para que esses obstáculos fossem superados, Deus sempre se valeu de 3 elementos. 3 coisas sempre estão presentes, em todo tempo, em todo momento. Pessoas, esses instrumentos improváveis, aqueles sobre os quais Paulo falou aos coríntios, pessoas que não dávamos nada por elas, não são muitos de nobre nascimento, nem muitos eruditos, nem muitos de alta posição, mas pessoas que se colocam nas mãos de Deus, instrumentos para muitos improváveis, mas que são instrumentos nas mãos do Senhor. Então, o primeiro elemento são as pessoas. O segundo é a própria palavra de Deus. Veja que Lucas marca esse livro de Atos com esses pequenos resumos, como nós lemos no verso 20. A palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A palavra ia crescendo, a palavra ia cumprindo todo o seu bom propósito. A palavra que nós já vimos, já estamos aí caminhando para a metade final deste livro, já vimos esta palavra sendo pregada em inúmeras circunstâncias, de inúmeras formas, mas sempre apontando para o centro da mensagem, que é a cruz do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas, palavra e, por fim, o poder de Deus, que nunca para de nos surpreender, não é verdade? Ao longo também do livro, vemos a ação do poder de Deus, a ação do Espírito de Deus, de formas extraordinárias, de formas impensadas, e hoje nós veremos mais algumas dessas manifestações. E essa será a estrutura do nosso texto. Esse texto nos fala desses 3 elementos, presentes em todo o livro de Atos, mas aqui nesta ordem nós temos a ênfase de Lucas. Primeiramente sobre as pessoas, capítulo 18, versos 18 a 28, nós vamos ver isso. O segundo, a palavra de Deus, capítulo 19, versos 1 a 10, a ênfase de Lucas é a palavra. E por fim, o poder de Deus, no capítulo 19, nos versos 11 a 20. É assim que nós iremos caminhar então no texto, pessoas, palavra e poder. Mas antes um pouquinho do contexto, que é dado a nós pelo início desse texto, nos versos 18 a 23. Nós vemos um pouquinho do ambiente, do cenário onde nós estamos, em que momento da história nós estamos. Lucas está relatando aqui para nós o final da segunda viagem missionária. Isso está mais claro no versículo 22, chegando a Cesareia. Cesareia já é ali o
litoral, né, do território palestino, né, Antioquia, a sede da missão. Então esse é o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas também nós já vemos aqui logo em seguida, logo no verso seguinte, o verso 23, o início da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo partiu dali e volta àquelas regiões nas quais ele pregou desde a primeira viagem, onde ele plantou igrejas. Lucas é bastante econômico aqui na sua narrativa. Os irmãos vejam que isso é relatado de forma muito rápida, né? Muito célere, né? Parece que ele quer chegar logo ao ponto central da sua mensagem. Então dá um leve panorama dessa viagem de retorno de Paulo para Antioquia e da sua saída para a terceira viagem missionária. Veja que Lucas é tão econômico que alguns ficam em dúvida de qual foi o itinerário de Paulo, o que Paulo fez nessa segunda viagem, como por exemplo no verso 22. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la. Bom, que igreja ele saudou aqui? Foi a de Cesareia? Alguns dizem que não, porque essa expressão subir, ela está sempre se referindo, no texto sagrado, ao caminho de ida até Jerusalém. É como se nós estivéssemos lendo da seguinte forma: Paulo chegou em Cesareia, dali ele foi direto a Jerusalém, subiu a Jerusalém, saudou a igreja-mãe, onde tudo começou, e de lá desceu, né, se encaminhou para Antioquia, que é a base da missão. Então sempre Paulo tem em mente isso, prestar contas e visitar a igreja-mãe, onde tudo começou, a igreja em Jerusalém, mas também se dirigir até a sede da missão, Antioquia da Síria. É por isso que Lucas fala na Síria, no finalzinho do verso 18. Né? Então veja, não temos muitos detalhes, é um relato muito rápido. Por que Paulo queria chegar a Jerusalém? É outra coisa que também não é muito detalhada no texto, mas é facilmente compreendido a partir do texto. Veja que quando Paulo chega em Éfeso, no verso 19, ele deixa lá Priscila e Áquila, faz o que normalmente ele faz, ou seja, vai para a sinagoga, debate, mas logo em seguida ele quer ir embora, a ponto dele negar a permanência dele em Éfeso. Não, preciso ir embora logo, né? Pedindo eles, verso 20, que ficasse mais tempo, não cedeu. Por que Paulo queria ir embora logo de Éfeso? Isso é uma coisa curiosa, porque Paulo queria ir para Éfeso, sempre quis, lá desde o capítulo 16, Paulo quer chegar a Éfeso. Bom, chegou, agora ele tem que ir embora rápido, né? Lucas não para detalhar isso, mas pode ser compreendido da seguinte maneira: ele precisava chegar rapidamente a Jerusalém, por isso não quis ficar em Éfeso, e isso se deve a esse tal voto que ele fez aqui. Perceberam isso na leitura? Esse tal voto aqui é em Cencreia. Antes de embarcar, final do verso 18, rapou a cabeça, ou seja, passou máquina zero, né? Devido a um voto que havia feito. Mais uma vez, Lucas não para detalhar que voto é esse, mas sabemos, pelo testemunho do Antigo Testamento, que se trata daquele voto de Nazireu, o voto temporário, no qual a pessoa que faz o voto se abstém de bebida, principalmente, né, do consumo de álcool, e deixa o seu cabelo crescer um pouquinho. Paulo fez esse voto temporário, era possível fazer isso, possivelmente um voto de gratidão a Deus pelo livramento que ele teve lá em Corinto, livramento, né, das suas viagens, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, né? Acho que é o pacote completo aí do livramento que Paulo teve. Então ele é um voto de gratidão a Deus, ele tem que raspar a cabeça. E por que ele tem que ir a Jerusalém? Porque esse cabelo era oferecido como sacrifício, ou melhor, o cabelo era oferecido junto com um sacrifício. Por isso é esse voto e por isso a pressa de Paulo se dirigir logo a Jerusalém. Isso tinha que ser feito dentro de um período, ele não podia se demorar. E os irmãos sabem também que no mundo antigo condições de navegação também são bastante complicadas. Então tem tudo isso aqui nesses poucos versículos. E chamando a atenção para algo que é um detalhe do texto, mas é importante, né? Veja que Paulo ele não vê nada demais em manter uma certa tradição do seu judaísmo. Ele é um judeu, criado como judeu. Então o fato dele fazer um voto, raspar a cabeça, oferecer isso a Deus, não era algo que comprometesse a sua mensagem do Evangelho, a salvação pela graça somente. Muito diferente, por exemplo, da exigência de circuncisão daquele grupo de judaizantes. Lembram deles? Que estavam, não, tem que circuncidar para ser cristão.
Então, Paulo não via problemas em manter certos costumes que não afetavam a sua experiência cristã, a sua conversão a Jesus Cristo. Então, esse é o movimento que Paulo faz. Termina a sua viagem, dá uma parada em Éfeso, desembarca em Cesareia, corre para Jerusalém, depois vai para Antioquia. Ali não sabemos exatamente quanto tempo ele passou, Lucas se refere apenas a algum tempo, provavelmente um tempo bom de descanso, prestação de contas, né, à igreja, sempre Paulo fazia isso, e ele imediatamente parte para a sua terceira viagem missionária. Esse é o nosso cenário, esse é o nosso contexto da história. E é no meio dessa movimentação intensa, né, Atos é um livro de muito movimento, de muita intensidade, né, de muitos obstáculos e superação. É nesse momento que nós temos aqui, mais uma vez, pessoas se colocando nas mãos de Deus. Ou melhor, Deus trabalhando por meio dos seus instrumentos. É o que nós vemos, especialmente nesses versos 18 a 28. Os primeiros a serem mencionados, nós já os conhecemos do início do capítulo 18, são esse casal Priscila e Áquila. E nós já vimos, isso é um ponto importante para a boa leitura de Atos também. Já vimos anteriormente que ninguém nasce completo, todos nós precisamos crescer, aprender de outros, e ninguém nasce pronto, ninguém se faz sozinho. Atos não é a história de Pedro e Paulo fazendo tudo que era possível fazer pelo Evangelho ali naquele mundo conhecido. Não, é a história desses atores principais, mas de uma série de autores coadjuvantes importantíssimos nessa história. Alguns vêm e somem, né? Ananias foi lá, impôs as mãos sobre Saulo, os seus olhos voltaram a ver, ele batizou e depois, não sabemos mais de Ananias, não temos mais notícia dele. Lembram de Filipe, aquele evangelista, né, que é arrebatado de um lugar para outro, prega para um eunuco, daqui a pouco, acabou, sumiu. Ele vai voltar, no capítulo 21 ele vai reaparecer. Então, Atos é essa história de pessoas que vêm e vão, que estão ali perseverando, pessoas como eu e você, pessoas como Priscila e Áquila, que nós fomos apresentados no início do capítulo 18. Vimos ali que esse casal acolhe o apóstolo Paulo, concede a ele hospedagem, são hospitaleiros, compartilham com Paulo o mesmo dom do trabalho, fazedores de tendas. Eu fico imaginando Paulo ali, né, trabalhando, conversando, talvez rindo, né, contando coisas engraçadas, testemunhando do poder de Deus, junto com esse casal, num ambiente muito familiar, muito gostoso, tomando ali um chá, partilhando o pão, e depois, terminado o trabalho, né, do tecido de tendas, indo pregar, indo para as sinagogas, sabendo que tinha uma casa onde repousar. Aqui o casal acompanha Paulo nessa viagem. Nós vemos que ele permanece o tempo em Corinto, depois navega em direção à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, que permanecem em Éfeso. Alguns suspeitam que o casal, inclusive, seja o patrocinador dessa viagem de Paulo. É possível isso também, ou seja, não só o seu tempo, não só a hospitalidade da sua casa, mas também compartilhando com o missionário os recursos, né, que eles arrecadaram a tão duras penas fazendo tendas. Sobre Priscila e Áquila, Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 3, que ambos arriscaram suas vidas pelo Evangelho. Portanto, é um casal que Paulo tem em alta estima, em alta conta, e o livro de Atos mostra isso também. Mas surge aqui um personagem novo, na verdade, a partir do verso 24, nós somos apresentados a esse judeu chamado Apolo. E Apolo vai ter também um papel fundamental, especialmente na plantação, não na plantação, mas no desenvolvimento, no trabalho na igreja de Corinto. Se vocês já leram 1 Coríntios, sabem que tem ali uma discussão no início da carta, e o apóstolo escrevendo diz, vocês perguntam aí quem é de Paulo, quem é de Apolo. Não parece que havia grupos ali que dizendo, não, Paulo é que é bom, outros, não, é Pedro, outros, é Apolo. Outro, eu sou de Cristo, né? E alguns suspeitam que esse seja o pior grupo, né? O mais rebelde, o mais difícil. Eu sou de Cristo, não obedeço a homem nenhum. Então tem esse problema da divisão, mas Paulo reconhece o trabalho de Apolo
ali em Corinto. Então, o verso 24 diz que enquanto isso, ou seja, enquanto Paulo estava saindo para a sua viagem missionária e enquanto Priscila e Áquila estavam em Éfeso, chega ali um judeu chamado Apolo. Ele vem de Alexandria, cidade do norte do Egito. É a segunda maior cidade do Império Romano, tem esse nome em homenagem a Alexandre, o Grande, o Macedônio. Um centro tremendo de cultura, Quantos já ouviram falar da Biblioteca de Alexandria, por exemplo, maior biblioteca, considerada a maior biblioteca do mundo antigo. Ali você tem toda uma escola de pensamentos filosófica sendo formada. As primeiras escolas de discipulado surgem também em Alexandria. Então não é surpresa para nós que Lucas fale de Apolo como um homem culto, com grande conhecimento das Escrituras e instruído no caminho do Senhor. Então, provavelmente, embora Lucas não diga isso, Apolo foi um homem forjado nessas escolas, nesses grupos de estudo que existiam lá em Alexandria, lá no Egito. E diz mais aqui Lucas a respeito de Apolo, que ele fazia isso, ou seja, ele pregava, ele anunciava com grande fervor. E a tradução alternativa para essa expressão é com fervor no Espírito Santo. Ou seja, Apolo, além de ser um homem culto, erudito, era um homem cheio do Espírito Santo. Diz que ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então você pensa, poxa, até aqui está uma bênção, Ou quem é que não quer um homem desse, Quem é que não quer ouvir um camarada como esse aqui? Mas aí Lucas inclui um detalhe que não sei se soou estranho para você na primeira leitura. Diz o verso 25, que Apolo fora instruído no caminho do Senhor, com grande fervor, ou seja, cheio do Espírito, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ué, como assim? Será que ele não foi batizado em nome de Jesus, no batismo cristão? Lucas não para dizer isso para nós, Não sei, que conhecimento do batismo de João é esse aqui? E mais estranho ainda, porque, embora Lucas tenha dito que Apolo ensinava com exatidão, parece que Priscila e Áquila perceberam certas lacunas no ensino de Apolo, não é verdade? O texto não nos mostra isso, verso 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. A pergunta é, o que Apolo ensinava com exatidão e o que ele precisava saber com mais exatidão? Não temos aqui esse registro. Não sabemos como Apolo conheceu o Evangelho, mas é claro que ele era um instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele era um cristão, ele era um crente. Talvez não tivesse tanto conhecimento sobre as consequências ou os desdobramentos da morte, da ressurreição de Jesus, ou mesmo do significado do batismo cristão, que é diferente do batismo de João. Talvez o que ele soubesse sobre Jesus estivesse limitado aos ensinos do próprio João Batista. Então, o que temos aqui, o que está claro diante de nós é o seguinte: nós temos alguém com muita capacidade, grande capacidade, eloquente, culto, alguém cheio do Espírito, com grande fervor, mas alguém incompleto em alguns pontos que não sabemos exatamente quais são. Então eu não quero debater quais são esses pontos, não quero tentar adivinhar quais são esses pontos. O que eu quero fazer é me concentrar naquilo que parece ser a ênfase de Lucas nesse texto aqui. Lembra onde nós estamos? Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando aqui de relacionamentos pessoais em Cristo Jesus. E eu creio que essa é a mensagem principal desse pequeno trecho aqui. O modo como Apolo, Priscila e Áquila se encontraram e interagiram, a partir da pregação do próprio Apolo. Diz aqui que o casal
tendo ouvido e tendo identificado algumas lacunas no ensino de Apolo, discretamente, mas providencialmente, convidaram Apolo para tomar um cafezinho, fazer um lanche, e ali então explicaram com mais exatidão o que eles julgavam faltar no ensino de Apolo. E aqui nós temos lições importantíssimas para a nossa vida em igreja, para os nossos relacionamentos dentro da igreja. Primeira lição é o seguinte: nenhum de nós aqui é tão culto, tão erudito, tão preparado, que não necessite ser corrigido. Não é o que aconteceu com Apolo? E para isso, uma boa dose de humildade é requerida. Vocês vejam aqui a demonstração desse caráter não só fervoroso de Apolo, mas de um coração humilde. Ele aceita o convite do casal e ele aceita ser corrigido por aqueles irmãos. Áquila não era o pastor de Apolo, né? Priscila não era a mentora dele, eles estavam se conhecendo ali, né? Veja que dá a entender que o texto Priscila e Apolo foram lá na sinagoga, de repente ouviram aquele homem, poxa, tá, mas um cutuca o outro, amor, eu acho que está faltando alguma coisa, o que você acha? Vamos chamar ele lá para casa? Vamos lá. No final da reunião, Apolo, tudo bom, prazer, tal, quer tomar um cafezinho com a gente? Quer conversar um pouquinho mais, né? Fazer algumas perguntas? Então veja, uma relação, algo muito simples de se fazer, mas algo providencial e que revela não só isso que eu estou dizendo nesta lição. Nenhum de nós, por mais erudito, culto que seja, não precisa de correção. E temos que revelar para isso, então, um coração humilde, cultivar um coração humilde, aberto às correções, não só sobre o que nós ensinamos, mas talvez sobre o que nós fazemos, alguns comportamentos, algumas práticas nossas. Devemos estar abertos à correção de outros irmãos mais experientes. Então, a vida em igreja, meus irmãos, é isso. A vida dos discípulos de Jesus deve ser marcada por essa condição de humildade nesse relacionamento que inclui correção, que inclui redirecionamento, que inclui esclarecimento daquilo que você fala, do modo como você pensa, de coisas que você faz. E uma segunda lição que nós vemos aqui é que todos nós somos chamados a isso. Onde é que está Paulo nessa história? Está viajando, não está lá. Paulo não está perto. O que nós temos ali são pessoas, assim, né, na mesma condição de discípulos de Jesus Cristo. Todos são chamados a fazer isso. Priscila e Áquila tomam a iniciativa e, de um modo discreto, sábio, vão corrigir Apolo. E note uma coisa aqui, né, uma coisa que não era muito comum nos relatos da antiguidade. Lucas coloca o nome de Priscila primeiro. E isso é notável, porque antigamente mulheres não podiam ensinar, mulheres não tinham essa condição de tomar iniciativa para ensinar alguém, ainda mais um homem. E o fato de Priscila vir primeiro demonstra aqui o papel fundamental, um papel de protagonista nesse ensino, ao lado do seu marido, submissa ao seu marido, mas talvez tenha sido ela aquela que tomou a iniciativa e se propôs a corrigir Apolo, né? Por isso que Lucas bota o nome dela em primeiro lugar, né? E os engraçadinhos dizem que a Bíblia é machista. Vou te contar uma coisa, não sabe nada, né? Mostra isso para eles. Isso aqui, meu amigo, e nenhum historiador da antiguidade ia fazer isso. Não, botar o nome da mulher primeiro, de modo algum. E, honrando isso, é por isso que nós chamamos duas irmãs hoje para fazer a leitura e orar por nós, né? Elas podem ser protagonistas nisso, de uma maneira bíblica correta, né? Ao lado do seu marido, numa correção particular, ela pode estar presente. Nós abordamos largamente isso aqui na igreja, sobre como a mulher ela tem participação ativa, mas ela também deve se ater aos limites das Escrituras, especialmente na condução do culto público. Por isso nós não temos pastoras aqui na denominação, por isso não temos pregadoras aqui na denominação. Cabe ao homem essa liderança espiritual do rebanho misto, o que não exclui a possibilidade das irmãs fazerem exatamente o que Priscila fez aqui. Então veja, esse encontro nos mostra algo que está no coração do discipulado
cristão. Uma iniciativa de todos, não só de pastores, de diáconos, de professores, mas de todos os membros. E todos nós devemos manter esse espírito humilde, aberto a correções, sugestões, repreensões. E qual foi o resultado disso? O resultado que Deus abençoou. Apolo se tornou um pregador melhor. Veja o verso 27. Querendo ir ele para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. O resultado daquele encontro, sabe qual foi? Apolo se tornou um homem melhor, um pregador melhor, um cristão mais esclarecido, um pregador mais ousado. E abençoou, a Bíblia faz questão de mostrar isso, aqueles que pela graça haviam crido. Meus irmãos, se nós tivermos esta condição de nos corrigirmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, nós nos tornaremos pastores melhores, diáconos melhores, membros melhores, professores melhores. Mas se você, não sei o quê, não vou, isso mostra talvez o seu orgulho, a sua arrogância, seu desejo de permanecer intocável, e isso só prejudica, não só a você, quanto aqueles que pela graça creram e estão ao seu redor, e precisam que você cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se isso não bastasse, o texto, no seu finalzinho, ainda nos dá um outro ingrediente fundamental para o discipulado cristão, que é o encorajamento. Vejam aqui que o Apolo, querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram. Vai, Apolo, né? Apolo, vai lá, vai contigo, Deus é contigo. Encorajamento cristão. E é isso que nós fazemos a cada domingo. Nós não estamos aqui apenas para receber de Deus algo, mas para dar algo, não só a Deus, nosso louvor, mas também ao outro. Encorajamento. Quantos não estão precisando de encorajamento nesta noite? Pessoas talvez desanimadas à sua fé, pessoas que querem crescer no seu conhecimento de Cristo Jesus, mas estão sufocadas pelas coisas desse mundo, não sabem por onde começar, e como elas precisam de alguém que as encoraje, as aconselhe, esclareça o que ela precisa naquele momento. Então esse é um texto maravilhoso que mostra como Deus trabalha por meio de pessoas de uma maneira muito simples, desde que permaneçamos abertos a isso e cultivemos relacionamentos pautados por correção amorosa, humildade, encorajamento, que vão resultar em mais proclamação, mais auxílio e mais bênção. A pergunta que eu faço a todos nós essa noite é: se nós estamos dispostos a isso? Se você está disposto a receber correção com humildade e a corrigir os outros com amor e com sabedoria, como fizeram Priscila e Áquila? Quanto nós estamos nos encorajando uns aos outros? Quanto você, ao longo da semana, se preocupa com aquele irmão, aquela irmã que no domingo parecia não estar muito bem, ou então está ausente? É preciso que nós, como igreja, tomemos essa iniciativa. Isso não é algo que cabe a um grupo, a um pastor, ou ao grupo de diáconos, não. Isso é algo que cabe a todo membro da igreja, a todo aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo. Para que no avanço da igreja do Evangelho, Deus possa continuar trabalhando poderosamente em nós, mas também por meio de nós. Essa é a lição sobre pessoas, mas ainda faltam outras duas: a palavra e o poder de Deus. Estão todos juntos: pessoas, palavra e poder. Nós vemos nos versos 1 a 10 do capítulo seguinte a palavra de Deus. Lucas continua a enfatizar o avanço da igreja por meio da pregação da palavra. O que nós vemos aqui nessa porção é que a palavra de Deus, ela ilumina, ela esclarece, ela confronta, ela converte e ela quebra barreiras. Tudo isso junto, é o pacote completo. Ela nos confronta, ela nos ilumina, ela nos converte e ela quebra barreiras. Observe aqui a mudança de cenário, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, fazendo a obra de Deus, ou seja, encorajado pelos irmãos, ele foi trabalhar na igreja em Corinto. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou então a Éfeso. Finalmente ele chega a Éfeso. Não sei se vocês lembram,
lá do capítulo 16, Paulo já queria ir a Éfeso desde a primeira viagem, né? E diz o texto que o Espírito Santo impediu ele entrar em Éfeso e diz: olha, vem para Macedônia. Lembra dessa providência divina? Mostrou lá o homem macedônio: olha, vem para Macedônia e ajuda-nos. Pois bem, o tempo então chegou. O tempo chegou. E, meus irmãos, Deus tem o seu tempo certo para cada coisa. Você vê, o coração de Paulo fazia planos. O coração de Paulo queria estar em Éfeso, e eu creio que Deus queria que Paulo estivesse em Éfeso. Só que não no tempo de Paulo, não na hora em que Paulo queria estar em Éfeso. Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus modos de fazer as coisas, o seu momento certo de abrir uma porta ou de fechar uma porta. E Paulo entende isso. Uma vez que o Espírito Santo impediu ele de estar em Éfeso, lá no capítulo 16, no início do capítulo 18 ele teve uma passagem muito curtinha, não pôde permanecer por causa do seu voto, mas agora então finalmente ele chega a essa cidade, uma cidade grande, importante centro comercial e religioso. Nós vamos ver na porção seguinte, domingo que vem, volte domingo que vem, aquele tumulto em Éfeso por causa, né, da Diana dos Efésios, ou Ártemis, que era uma deusa, né? Havia ali o templo de Diana, o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, portanto uma cidade bastante religiosa. O ministério de Paulo em Éfeso começa com esse episódio bastante curioso, dos versos 1 a 7. Ele chega ali em Éfeso e diz o texto que ele encontra alguns discípulos. Muito bem, discípulos um tanto estranhos, não é verdade? Porque Paulo parece observar alguma coisa nesse grupo que motiva a sua pergunta inicial no verso 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe aquele tipo de pergunta que ele pergunta uma coisa, mas quer saber outra, né? Na verdade, o que Paulo parece querer saber aqui é se eles creram. Então, para não perguntar assim, né, talvez de uma maneira pouco elegante: você é crente mesmo? Não, vocês receberam o Espírito quando creram? Né? Ele mira numa coisa, acerta as duas, né? Porque esse grupo responde que não, que sequer ouviu falar desse tal Espírito Santo. E aí nós temos a sequência da história aqui de Paulo com esse grupo. Me parece que essa história está aqui por uma razão. Lembram lá de Apolo? Lembra do que era dito sobre Apolo? Que ele conhecia o batismo de João apenas? Não parece algo semelhante a esse grupo aqui? Porque Paulo pergunta no verso 3, então em que batismo vocês receberam? E o grupo responde: o batismo de João. Opa, já li isso antes. Apolo conhecia o batismo de João. Então parece que Lucas quer estabelecer aqui uma comparação, quer chamar o leitor para comparar esse grupo com Apolo e tirar algumas conclusões. Então eu acho bom a gente ir por aí também, né? Se essa é a intenção do autor, eu creio que é por aí que nós devemos meditar nesse texto. Então, embora Apolo e esse grupo tenham essa semelhança, né, do batismo de João, eles são muito diferentes, Apolo do grupo. Por quê? Sobre Apolo é dito que ele era fervoroso no Espírito, era um homem cheio do Espírito. Então, certamente, Apolo era um cristão, um homem que creu realmente em Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, portanto, pelo fato de ter crido. Porém, talvez Apolo não tivesse sido batizado no batismo cristão. E é interessante que nem Priscila, nem Áquila e nem Paulo forçaram um rebatismo de Apolo. Como Pedro e os apóstolos também não foram rebatizados. Eles haviam sido batizados onde? No de João. Arrependimento e fé, e ponto, e acabou. Então não viram a necessidade de rebatizar Apolo, não, mas tão somente de instruir melhor aquele pregador fervoroso no Espírito. Apolo era um cristão, embora incompleto em algumas coisas. Porém, esse grupo, creio eu, não era um grupo de cristãos. Embora Lucas fale aqui em discípulos, a expressão não é tanto a de discípulos de Cristo, mas talvez pessoas que se julgassem discípulos. Ele não diz de quem são, se são de Cristo ou de João Batista. Tem algumas dúvidas aqui no texto. Mas Paulo parece discernir isso.
Tanto que ele pergunta: vem cá, ok, vocês são discípulos, mas vocês receberam o Espírito quando creram? E Paulo, quem é esse? Não conhecemos. Essa é uma pergunta-chave, para a gente entender então e o que estava acontecendo aqui. Paulo faz essas duas perguntas. A primeira liga o Espírito à fé. Vocês receberam quando creram? E a expectativa de Paulo qual era? Que todo aquele que crê tenha o Espírito. Isso bate com o ensino de Pedro: aquele que crê tem o Espírito. O Espírito não vem depois de crer, uma segunda bênção, nada disso. Uma vez tendo crido em Jesus Cristo, somos batizados no Espírito. Uma vez que você confessou Jesus, o Espírito passa a habitar em você. Isso é batismo no Espírito, sinônimo de conversão. Então todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Mesmo se nunca falou em línguas, mesmo se nunca profetizou, mesmo se nunca fez milagre, não. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, e essa era a expectativa de Paulo. Como eles responderam que não conheciam o Espírito Santo, Paulo faz a segunda pergunta: bom, então o que vocês receberam? O batismo de João. E a partir daí Paulo prega aquele grupo. A ideia do texto é essa: Paulo prega o Evangelho, prega Jesus, explicando a diferença entre esses batismos, explicando melhor a mensagem de João Batista, e esse grupo então crê em Jesus Cristo. É isso que nós vemos na sequência aqui. Curioso também desse texto é essa resposta desses homens, dizendo que não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Opa, peraí, se até João Batista falou do Espírito, não foi João Batista quem disse: vem alguém maior do que eu que vai batizar com o Espírito? Todo o Antigo Testamento fala do Espírito Santo. Será que eles não conheciam nada do Espírito Santo? Nunca ouviram de fato falar do Espírito Santo? Talvez não seja isso que o texto quer dizer. O que o texto talvez queira nos dizer, é mais provável que ele queira nos apresentar, é que esses homens ouviram a profecia de João sobre Jesus Cristo, o batismo no Espírito, mas não tinham sequer noção de que se isso já havia acontecido. Eles não conheciam Pentecostes, por exemplo, não sabiam o que tinha acontecido lá em Jerusalém, relatado em Atos 2. Talvez não tenham sequer a noção clara do que significou a morte e a ressurreição de Jesus. Não sabemos, porque João Batista, lembram-se, morreu antes disso. Só os discípulos dele permaneceram, alguns poucos discípulos de João Batista. Então não é um grupo de crentes, não é um grupo como Apolo, com algumas imprecisões na sua compreensão do ensino cristão. É um grupo que ainda vivia no Antigo Testamento. É um grupo que ainda não creu no Senhor Jesus, o que leva Paulo então a pregar a eles a partir do verso 4. O resultado disso, verso 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E aí acontece aquilo que deveria acontecer: uma vez que creram e foram batizados, eles recebem a bênção, eles recebem a promessa, eles recebem o Espírito Santo, tendo Deus aqui concedido, juntamente com a fé, este dom de falar em línguas e profetizar. Não quer dizer que todo mundo que receba o Espírito Santo tenha que falar em línguas ou profetizar. Não é isso que o texto está dizendo. Não é uma condição, não é um sinal do batismo no Espírito. Uma vez que você creu, você tem o Espírito, é batizado no Espírito, recebe o Espírito. E talvez Deus conceda algum dom espiritual como esses que estão aqui. Então isso serviu para atestar diante de Paulo e diante dos efésios que ali estava o poder de Deus, ali a palavra de Deus se fez presente, ali o Evangelho foi pregado, como se o Espírito estivesse autenticando aquela mensagem, então, para este grupo de 12 pessoas. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos essa palavra de Deus, a palavra de Deus esclarecendo, iluminando, convertendo. Mas também nós vemos algo muito importante, que é o discernimento espiritual. Tanto Priscila e Áquila tiveram discernimento de observar as imprecisões no ensino de Apolo, mas reconhecer que ele é um cristão, quanto Paulo teve o discernimento espiritual para perceber que aquele grupo não era um grupo de crentes, e que necessitava não só de uma correção, mas necessitava do Evangelho, na mensagem completa. Precisavam crer em Jesus Cristo.
Irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa vida em igreja. Deus prometeu conceder discernimento espiritual a nós. Deus prometeu conceder uma capacidade sobrenatural de discernir coração das pessoas, alguns pensamentos, algumas coisas que não estão tão claras para nós e diante de nós. Essa é a promessa do Senhor, isso é um dom do Espírito Santo. Então nós temos que orar por isso, nós temos que praticar isso na igreja com muita sabedoria, com muita docilidade. Eu creio que Paulo aqui foi muito sábio e muito sutil na sua pergunta. Vem cá, vocês receberam quando creram? O que Paulo queria saber se eles tinham crido. Mas ele foi muito sábio na sua pergunta, muito prudente no modo como perguntar. Ele concedeu o benefício da dúvida. Aquilo, olha, eu estou tendo esse discernimento, mas será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Então eu vou fazer uma pergunta que me dê uma resposta que me ajude a esclarecer essa situação. Isso é bom, é saudável para a vida em igreja também. Quer dizer que você vai se meter na vida de todo mundo, mas quando você observar algo que Deus esteja dando a você um certo discernimento sobre aquela situação, vá até a pessoa, converse com ela, faça perguntas. E veja se há abertura, veja se há possibilidade da palavra iluminar aquela situação, jorrar luz sobre aquilo, de modo que a pessoa, é verdade, é isso mesmo, poxa, você me ajudou, eu enxerguei. Talvez a pessoa precise ouvir a mensagem do Evangelho, não só uma mera correção. Então temos que orar por discernimento espiritual, e essa palavra então que ilumina, que esclarece, converte. E o restante do relato prossegue nessa exaltação da palavra de Deus. Como de costume, Paulo entra na sinagoga, verso 8, e diz o texto que ali fala com liberdade durante 3 meses. Parece algo raro, e parece que Éfeso é uma cidade mais aberta ao Evangelho do que as demais até aqui, embora a oposição está ali, só esperando para aparecer. Como sempre, a palavra encontra obstáculos, verso 9, alguns deles se endurecem, se recusam a crer, começam a falar mal do caminho, ou seja, mal da igreja, mal dos crentes, e Paulo então afasta-se deles e vai para essa escola de Tirano. Tirano não era um lugar, Tirano era o nome da pessoa, do dono da escola, bonito nome, Então, quem é seu professor? É o professor Tirano. Eu falei, nossa, auxiliado pelo déspota, Imagina aí, esse era o nome dado ao homem, não sei se pelos alunos, enfim, esse era o nome dele, Tirano. E de acordo com os comentaristas, o Tirano ensinava na escola no momento do dia mais fresquinho, ali início da manhã. O que sobrava para Paulo? Sobrava, imagino eu, algo como o santuário da catedral sem ar-condicionado. Paulo aproveitava aquela pausa para o almoço e descanso, que era típico das culturas antigas, provavelmente ali por volta das 11 da manhã, os efésios iam almoçar, tiravam aquele cochilo, aquela siesta, e às 16 horas mais ou menos eles voltavam para o seu trabalho, voltavam para a rua. Pois bem, esse período de 11 às 16 é um período quente do dia, é um período que ninguém está a fim de ficar dentro de uma escola aprendendo coisas. Era o tempo que sobrou para Paulo ensinar, e ele fez isso durante 2 anos. Vou te contar, alunos perseverantes, não é verdade? Perseverantes. Imagina nós lá, no Rio de Janeiro, calorão, entrar no meio da sala de aula às 11 da manhã para ouvir Paulo falar. Então veja só, faça as contas comigo, 5 horas por dia, 6 dias por semana, porque Paulo observava o dia de descanso, durante 2 anos. Já fiz as contas para você, dá 3.120 horas de ensino constante. Resultado disso não poderia ser diferente. O que Lucas relata para nós? Verso 10, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Sim, talvez não tenham sido todos individualmente, talvez aqui Lucas tenha desejado se expressar da seguinte forma: olha, foi gente pra caramba, foi muita gente, 2 anos, 5 horas, 6 dias por semana, não teve um que não tenha ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Primeiro nós vemos essa tenacidade, essa perseverança de Paulo em pregar a palavra de Deus.
E não foi o desconforto de uma hora quente do dia, numa escola emprestada, que desviou Paulo do seu objetivo. Ele sabia em quem ele cria, ele conhecia o seu Senhor, ele tinha noção clara da sua missão, e não era um calorzinho qualquer que iria atrapalhar ele. Amém, irmãos? Amém? Não é um calorzinho qualquer que vai nos tirar da igreja, né? Não é. Paulo sabia disso, seus discípulos sabiam disso. Deus honrou esses esforços, e o que nós vemos aqui é algo maravilhoso. Nós vemos a palavra de Deus confrontando, porque alguns não gostaram do que estavam ouvindo, mas vemos a palavra de Deus vencendo barreiras e unindo pessoas. Lucas faz questão de dizer que todos os judeus e gregos ouviram a palavra de Deus. Dois grupos que não se encontrariam naturalmente. Dois grupos que eram inimigos, judeus e gentios. Estavam ali debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem sobre a qual Paulo mesmo escreveu aos Efésios, dizendo que Deus criou em si mesmo, dos dois, de judeus e gentios, um único povo, um único homem, fazendo a paz entre estes, reconciliando com Deus num só corpo esses dois grupos que antes eram inimigos, não se davam, não tinha nada, e dividia o teto, não, judeu para um lado, grego para o outro. Agora está todo mundo sentadinho na frente de Paulo, ouvindo o apóstolo. Essa é a palavra que quebra barreiras, palavra que quebra barreiras sociais. Portanto, não deve haver entre nós pessoas mais ricas e mais pobres separadas, pessoas de origem humilde ou com seu grande nome separadas da igreja, pessoas de uma certa origem, uma certa cor de pele, um certo pano de fundo cultural, separadas de outras. A palavra, ela nos une. Sabe por quê? Porque a palavra nos nivela, porque de acordo com a mensagem da cruz, todos nós somos devedores de Deus, todos nós somos pecadores diante de Deus, e todos nós devemos receber, somos alvo da mesma graça e do mesmo amor. Portanto, não havia mais barreiras, não deveria haver mais barreiras. Isso era algo extraordinário. Talvez hoje na nossa cultura, né, com essa coisa de uma tolerância meio hipócrita, né, a gente perdeu essa noção do que significava isso no mundo antigo. Eram grupos inimigos, grupos que jamais pensariam em cruzar a mesma calçada, e agora estavam sendo unidos pela palavra de Deus. Essa é a obra da mensagem da cruz. Então, que barreiras caiam entre nós, se ainda existir algumas, e que Deus possa levantar pastores, professores, líderes, com esse empenho, com essa perseverança de Paulo, aproveitando toda a oportunidade, quer esteja quente ou frio, não importa, em lugar seu ou emprestado, onde quer que portas sejam abertas, que ali nós estejamos prontos a pregar o Evangelho, unindo os que estavam desunidos, iluminando, esclarecendo mentes e principalmente sendo instrumentos na salvação de vidas. Já vimos pessoas, já vimos a palavra, agora por fim o poder de Deus, versos 11 a 20. E embora nós tenhamos relatos de milagres ao longo de todo o livro de Atos, Lucas faz questão de dizer aqui que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E olha que para um médico falar isso, né, porque Lucas era médico, é sinal que realmente era algo impressionante. Ele descreve aqui, no verso 12, algumas dessas ações milagrosas de Deus, os tecidos que curam e libertam, né? Esse é um texto bacana, né, para a gente falar algumas coisas a respeito dele, né? Alguns lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos, esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Bom, se você é um leitor atento de Atos, não é surpresa, porque se Deus usou a sombra de Pedro, por que ele não pode usar o avental de Paulo? Né? Tudo é extraordinário, tudo é algo assim impensado, né? Algumas considerações importantes aqui sobre esse texto. Primeira, é Deus quem realiza milagres. Parece óbvio isso, mas numa cultura, especialmente como a nossa, em que os homens
colocam como carro-chefe dos seus ministérios a cura, né, ou a grande bênção de curas, é sempre o operador do milagre que ganha os holofotes, né? Deus fica ali como, é verdade, ele está aqui, mas olha, é o grande pregador, é o grande não sei o quê, é o grande curador, né? E bota lá a sala, cheio de muleta, cheio de coisa, fui eu, tá? Foram essas mãos, olha só essas mãos. Então nós vemos aqui que Lucas quer calar de vez toda a vanglória, toda a arrogância, toda a prepotência, dizendo, olha, é Deus quem fazia milagres por meio de Paulo. O autor ativo disso tudo é Deus. Mas esse texto também nos ensina que em sua soberania Deus pode usar o que Ele quiser. E aqui Ele resolveu usar lenços e aventais. O que não quer dizer, evidentemente, que isso seja qualquer regra para nós. Então fique tranquilo que nesse calor eu não vou trazer toalhinha para enxugar o meu suor, passar na minha testa e depois jogar isso sobre vocês, até porque isso seria pouco higiênico, né? E eu espero também que você não faça isso em lugar algum. Patuais, toalhinhas, lencinhos e sei lá o que mais vão inventar, isso não é regra. Aprove a Deus fazer isso aqui e você não vê isso mencionado mais em lugar algum do Novo Testamento. Ponto. Isso foi algo pontual, algo visto ali e em nenhum outro lugar mais. Então, eu acho que é muito sábio, prudente, né, a gente desconfiar de pessoas que queiram fazer disso aqui a regra. Não é que alguém faça isso não, né, gente? Eu acho que ninguém faz isso. Você acha que alguém ia fazer um negócio desse? Sério? Fazem? Fazem? Misericórdia. Eu sei que faz, estou brincando com vocês. Eu sei que faz. Você vê, infelizmente fazem, né? Querem imitar essas coisas, fazer disso uma regra, né? Essa menção final ao exorcismo, espíritos malignos saindo daquelas pessoas, nos leva ao relato seguinte, a partir do verso 13. E é um relato muito, muito engraçado, né? Não sei se você já parou para imaginar essa cena aqui, né? Daqueles 7 filhos de Seva, imagina, né? Todo posudos, cheios de si, está endemoniado, deixa com a gente. Vamos lá, galera, irmãos, vamos lá, fórmula mágica agora. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E aí o coisa ruim vira, olha, Paulo eu sei quem é, olha, Jesus então nem se fala, mas vocês, quem são vocês? E o endemoniado deu uma coça naqueles 7, na verdade. Você imagina a cena? Cara, é muito engraçado isso aqui, né? O Lucas tem um senso de humor também, de contar. É engraçado isso aqui, né? É trágico porque, né, os caras não sabiam o que estavam fazendo, mas é muito engraçado. Imagina isso, cara, 7 homens, 7 marmanjos, 7 barbados apanhando do sujeito. Eu falei, eu não sei que vocês são, vocês vão tomar uma coça aqui na minha frente. E foi isso que aconteceu, né? Mas por trás dessa graça toda, né, desse episódio cômico aqui que nós temos diante de nós, tem algumas lições importantes aqui, né? Primeiro, essa tentativa ridícula de imitar o poder de Deus. E é interessante porque os judeus no mundo antigo, eles praticavam exorcismos. E muitos gentios, muitos pagãos, pediam que mestres judeus fossem lá fazer lá o exorcismo, né? E muitas vezes eles usavam certas fórmulas, certas palavras, tinha aquela ideia de você, por meio da palavra, manipular o mundo sobrenatural. E quando esses 7 filhos de Seva ouvem Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, embora o texto não diga isso claramente, provavelmente é isso que eles aprenderam, porque foi isso que eles tentaram fazer. Em nome de Jesus é quem Paulo prega, né? Eles ouviram, puxa, olha só que coisa simples, né? Em nome de Jesus sai. É muito simples, poucas palavras, isso deu certo. As nossas fórmulas já não estão funcionando mais, né? E se você lembra do restante do texto, Éfeso tinha muitos desses escritos mágicos, dessas fórmulas de exorcismo, que acabaram sendo queimadas aqui no final do nosso relato, nós vamos chegar lá já, né? Então veja, eles ouviram Paulo expulsar o demônio e falaram, é isso, vai dar certo, tira e queda, se Paulo fez, nós vamos fazer também. O problema é que tentaram usar o nome de Jesus e usaram em vão, e aí nem o demônio deixou barato. Não se brinca, meus irmãos, com o poder de Deus. Não se brinca
com aquele que é enganador. A natureza do diabo é enganador, é ser o usurpador, o enganador. E ele engana, seja produzindo sinais semelhantes aos verdadeiros sinais, ou seja, iludindo mentes cativas ao pecado, como foi o caso aqui. Esses homens estavam iludidos por um falso poder, por um pretenso poder, e tentaram imitar isso. Eles estavam enganados, foram brincar com o poder do enganador, aconteceu o que aconteceu. Não se brinca com o nome de Jesus. E curiosamente, quando eles dizem em nome de Jesus é quem Paulo prega, eles já estão se acusando, né? Não somos nós que pregamos, nem somos nós que cremos, é Paulo, tá? Tá bom, é isso que eu quero, vocês não são nada. Então agora vocês vão tomar a coça. É Paulo quem crê, é Paulo quem prega. Veja, importante aqui, embora seja óbvio no texto, importante para a gente pensar o seguinte: esses exorcistas não eram pessoas piedosas que estavam em pecado, pessoas crentes que tinham falhas morais. Não, eles não eram crentes, eles não criam no nome de Jesus Cristo. Então, claro que eu não estou dizendo para você não se preocupar com a sua santidade, no combate com as trevas, nesse embate com as trevas. Porém, mesmo Satanás sabe que nós somos pecadores e vai nos acusar disso. Vai nos acusar disso, tenha certeza disso. Mas você não vai contra ele em seu nome, você vai em nome de Jesus. É o nome que te justifica, é o nome que te redime, é o nome que te salva. Então sim, mesmo que você esteja em falta, esteja com a lacuna do pecado na sua vida, não fique com medo do diabo não. Vá até ele em nome de Jesus. Se ele te acusar do seu pecado, você diga que ele está certo. É isso mesmo, Satanás, é isso que eu sou, um pecador, um miserável, indigno da graça de Deus. Mas não é o meu nome, não é o meu poder, é o poder do meu Senhor, é o poder do meu Salvador. Então, em nome de Jesus, sai, cala-te, vai embora. E ele vai sair, e ele vai embora. Porque não é você que está fazendo isso. Cuide da sua santidade. Reconheça que você é um pecador, se Satanás te acusar, mas confie no poder do nome de Jesus que te justifica. E Deus usa esse episódio para glorificar o seu nome. Verso 17: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O mesmo nome que foi usado em vão, o mesmo nome que foi desconsiderado, Deus usa aquele episódio para glorificar o seu nome e para trazer salvação aos efésios. Mais efésios, portanto, são salvos a partir desse episódio aqui. Diz o verso 18, que muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo. Lembra que eu disse que Éfeso era uma espécie de depósito desses livros com fórmulas mágicas, fórmulas de exorcismo e coisas dessa natureza? Tinha muita coisa desse tipo ali. E livro naquela época era um artigo muitíssimo caro, muitíssimo raro. E qual é o grande sinal da conversão dessas pessoas? Eles não abandonaram os livros para vender os livros e ganhar um dinheirinho, Pô, legal, foi bom se converter, ganhou uma grana com os livros aqui. Não, eles queimaram. Eles abandonaram a antiga vida de tal forma, de uma forma tão radical, que eles não estavam nem aí para o quanto aquilo valia. E sabe quanto aquilo valia? Diz o texto, 50.000 dracmas. Uma dracma era o salário de um dia de trabalho. Faz as contas aí, 50.000, 365, 137 anos de trabalho. O valor daqueles livros era o valor de 137 anos de trabalho. Mas quando você encontra algo que é muito mais valoroso do que isso, quando você encontra alguém que pode te dar muito mais do que o valor passageiro, irrisório, que aqueles livros representaram, queimar essas coisas não é nada. Conversão é isso, meus irmãos, é um rompimento radical com aquilo que fez parte do seu passado. Acabou, está queimado, virou pó, virou cinza. Mas você poderia ter ganhado dinheiro. Não, não quero. Acabou, eu rompi, eu queimei as pontes, eu sou nova criatura. Agora meus interesses são outros, meu foco é outro, meu objetivo é outro, meu prazer é outro. Eu não quero mais saber disso. Então isso é algo simbólico, algo tremendo para nós, surpreendente,
mas que representa a natureza da conversão cristã. Um rompimento radical com a velha vida, com velhas práticas, não importa o quão lucrativas elas tenham sido no passado. O resultado disso, verso 20. E aqui é o marco textual do livro de Atos, né? Lucas vai marcando a sua narrativa com esses pequenos relatórios aqui. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Meus irmãos, será que isso é possível em nossos dias? Eu creio que sim. Eu creio que Deus pode continuar trabalhando em pessoas e por meio de pessoas, como Ele trabalhou em Priscila, em Áquila, em Apolo. Eu creio que nós ainda podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para anunciar a palavra com grande fervor espiritual, mas com uma capacidade, uma lógica, uma clareza inquestionável, como Apolo e Paulo faziam. Nós cremos que o poder de Deus pode se manifestar hoje entre nós, como se manifestou aqui. Não sei, se Deus aprover usar o seu lequezinho de abano para curar pessoas nessa noite, olha só que bênção, né? Você passa assim, um monte delas. Não sei o que Deus pode fazer. Nós temos que cultivar essa expectativa de que Deus está em ação neste mundo, de que a luz está avançando sobre as trevas, e que Deus irá glorificar o nome do seu Filho Jesus Cristo, em qualquer situação, por mais estranhas, esquisitas, engraçadas ou trágicas que sejam. E que Deus é capaz de transformar corações que terão uma vida radicalmente diferente, que irão queimar as pontes com o seu passado de fato. É o mesmo Deus. Deus não mudou de Atos para cá. A mensagem não mudou de Atos para cá. É o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador. E Deus continua se valendo desses mesmos 3 elementos para avançar o seu reino. Pessoas que se colocam em suas mãos, a sua palavra que permanece para sempre e o seu poder que sempre nos surpreende. Meus irmãos, isso é possível porque Jesus Cristo demonstrou isso por nós. Ao morrer na cruz, ao ressuscitar ao 3º dia, ao subir aos céus e de lá enviar o seu Espírito para nos transformar, para vir habitar em nós, para nos encher desse poder e para nos revelar a sua palavra, nos guiar em sua palavra. Este é o poder da mensagem da cruz, esse é o poder da própria cruz, este é o poder do túmulo vazio, este é o poder que está disponível para a igreja hoje, aqui. Isso não mudou. Deus não quer dar menos o seu poder, Deus não quer nos abençoar menos hoje do que fez no passado. Eu creio nisso. E nós devemos cultivar essa expectativa humilde, esperançosa, porque esta é a promessa do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Deus e Pai, obrigado por esse texto da Tua Palavra. Obrigado pela palavra, Senhor, que ilumina, confronta, converte. Tua palavra, ó Deus, viva e eficaz. Senhor, que o Teu poder se manifeste em nossa fraqueza, que o Teu poder se manifeste na vida de enfermos, doentes de corpo e alma, pessoas oprimidas, barreiras caiam, ó Deus, e que em tudo o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Nós oramos em nome dEle. Amém.